Bom dia a todos, bom dia a todas. Reunidos aqui, graças ao Miguel Marques, que é um velho amigo, foi sócio da PwC, onde se engajou no tema da economia do mar, e graças ao Miguel e com o empenho da Fundação, já faz 5 anos, não é, Miguel? Que nós anualmente realizamos eventos, pelo menos uma vez por ano, que tem a ver com, digamos, esse tema genérico da economia do mar, mas é muito mais do que isso. A dimensão econômica é uma dimensão importante, não é a única. Nossa intenção sempre foi integrar o tema da economia ao tema do meio ambiente e da sustentabilidade da vida marinha. Esta década é a década dos oceanos, assim declarada pelas Nações Unidas, né? E este é o primeiro ano da década dos oceanos. E Miguel e eu tomamos a decisão de que seria muito oportuno fazer um evento que dissesse respeito a este que é um dos cruciais life supporting systems do nosso planeta. Life Supporting System que está sob ameaça, sob forte estresse. Para conhecer este problema, nós precisamos reunir cientistas. Este é o tema, assim como todos os temas complexos, que não são temas que se prestam a uma discussão simplória. E nós reunimos aqui 3 pessoas da mais alta qualidade, uma pessoa vinda dos Estados Unidos, outra da Índia, e Bruna, brasileira, que nos fala diretamente do Pará, das cercanias de Belém. Eu não vou me alongar aqui, eu queria apenas pedir licença, antes de passar a palavra ao Miguel, que vai ser o capitão do navio, queria pedir 1 minuto de atenção para mostrar as logomarcas das empresas que apoiam a programação anual de seminários da Fundação Fernando Henrique Cardoso, empresas essas que, sem as quais não seria possível realizar a série de eventos que a Fundação vem realizando. Eu queria agradecer, sinceramente, a cada uma delas por este apoio e, por fim, lembrar de que este tema do oceano é um tema que permanecerá entre nós nos próximos anos, né? Este é um acordo que já fizemos aqui com o Miguel e também com os participantes, que este não será one-time event. É um tema de grande importância e é um tema sobre o qual ainda há um déficit de conhecimento no Brasil. Queria lembrar também que este é o primeiro encontro que diz respeito a temas que estarão, de alguma maneira, em pauta em Glasgow, na COP26. Nós estamos nos aproximando deste evento importante, mudança climática tem se acelerado, o oceano é um sequestrador importante de carbono, a nossa cabeça já está em Glasgow e nós vamos dar consequência prática a isso. Já depois de amanhã haverá um novo seminário com Isabela Teixeira, ex-ministra do Meio Ambiente, e Eduardo Viola, professor de Relações Internacionais, especializado no tema de mudança climática, sobre a COP23. Eu termino por aqui, passando a palavra ao Miguel e, mais uma vez, agradecendo pela sua imensa colaboração. Miguel, a palavra é sua. Muito obrigado, Sérgio. É um gosto estar aqui novamente na Fundação Fernando Henrique Cardoso. Eu gostaria de começar por dizer que a última vez que estive no Brasil, há quase 2 anos, foi quando se decretou a pandemia e estava precisamente na Fundação Fernando Henrique Cardoso e por isso é com maior agrado ainda que encontro o Sérgio aqui pela frente e muitos dos palestrantes que cá estão, pessoas dos Estados Unidos, da Índia, obviamente a Bruna do Brasil, países que muito sofreram com a pandemia e agora estamos levantando a cabeça, esperando que haja aqui uma recuperação grande e, por que não, que essa recuperação também se faça através do mar, do oceano, num momento em que estamos a celebrar o primeiro ano da década dos oceanos e num momento que antecede a COP
que acontecerá em Glasgow. Esta primeira saudação quis fazê-la em inglês, em português, mas agora mudarei para inglês por cortesia com os nossos palestrantes que estão aqui de língua inglesa. So, welcome to all. So it's with great pleasure. Sejam todos bem-vindos. É um grande prazer ter o Frank, a Bhakti e a Bruna, que aceitaram esse convite para estar aqui hoje, para compartilhar insights importantes sobre o oceano. Então, eles vão ter uns 10 minutos para iniciar, para fazer as suas palavras, dizer as suas palavras, mas eu gostaria de dizer algumas coisinhas sobre essa atividade fantástica na Índia, na Austrália, sobre a Bhakti. Então, ela vai da Austrália para a Índia, que é do outro lado do mundo, temos o Oceano Pacífico, que ela atravessa, também o Oceano Antártico, e ela é muito inteligente, ela estudou engenharia, e é ela que nos ajuda a metamanejar as águas que nós utilizamos em casa. Então, a fala dela vai ser muito importante, porque, como vocês sabem, toda a água que existe no oceano vem da terra e da chuva. Então, nós precisamos estar mais conscientes sobre o que nós fazemos todos os dias para termos oceanos melhores e uma gestão melhor das nossas águas doces. Depois vamos ter o Frank Muller-Targer, que agora está na Flórida, nos Estados Unidos, e quase toda a sua vida ele tem observado grande parte da oceanografia, mas os aspectos biológicos dela. Então, ele é um oceanógrafo biológico e ele sabe bastante sobre o Atlântico, particularmente o impacto do rio Amazonas no oceano. Então, eu quero muito entender melhor esse oceano que está próximo ao rio Amazonas. E como estamos falando sobre a Amazônia, temos a Bruna aqui, que está no meio lá do Amazonas, com uma forte experiência no campo do que está acontecendo agora na Amazônia. E como nós podemos ajudar as nossas comunidades para elas terem uma prática sustentável. Vamos aprender muito com a Bruna. Então, eu agradeço novamente ao Sérgio por nos dar as boas-vindas e eu vou pedir para a doutora Bhakti começar com a fala muito interessante dela sobre água doce, a água oceânica e como nós podemos nos comportar melhor. Muito obrigada, Miguel, obrigada, Sérgio, por me dar essa oportunidade de falar sobre um tópico muito importante, que precisa de atenção urgente, ação urgente de todos, não apenas os especialistas, mas todos nós, porque a água nos toca a todos e, portanto, é muito importante nós entendermos o problema e também tentarmos ver o que nós podemos fazer do nosso lado. Então, é por isso que é uma oportunidade única, muito obrigada por isso. Então, nesse tópico do oceano e da poluição marinha, isso me leva de volta ao momento quando eu estava ajudando na cidade de Sydney, na Austrália. E se vocês olharem para o mapa da cidade de Sydney, é uma das partes que entram ali no porto de Sydney, que faz parte do Oceano Pacífico. Então, a qualidade da água era muito importante ser protegida e deixar limpa. Então, eu comecei uma discussão entre todas as áreas da cidade que faziam essa drenagem no porto de Sydney, porque se vocês quiserem manter o oceano limpo, a ação e a fonte do problema precisa ser vista. Então, nós chamamos de Programa de Qualidade de Melhora das Águas do Porto de Sydney. E esse tipo de ação
É o que nós precisamos fazer e precisamos entender a conexão da terra e dos rios que fazem essa drenagem. Então, a terra drena para o rio drena para o oceano, e tudo que nós fazemos do nosso lado acaba finalmente dentro do oceano. E o que o mundo pensava era só uma cidade, se você não vê, você não pensa. Mas não é por aí, porque a poluição já está se acumulando numa proporção tão grande que nós vamos realmente ter um resultado disso. E esse resultado vai ser quase que irreversível. Então, eu acho que é uma ótima oportunidade nesse fórum, refletirmos sobre qual que seria a condição dessa poluição marinha, porque é um assunto que nós não vemos, não visivelmente, e nós não ouvimos tanto sobre isso nas manchetes dos jornais, porque os oceanos são difíceis de estudar, e nós temos sorte, porque nós temos conosco oceanógrafos que estudam os oceanos, para nós entendermos o que está acontecendo no nível dos oceanos, e se nós não entendermos isso, não vamos entender os problemas que nós estamos causando, a severidade desses problemas que estamos causando nas terras, de acordo com o que nós estamos fazendo, danificando ali a vida do oceano, a vida marinha. Então, eu gostaria de estabelecer o contexto da nossa discussão e essa ideia de entender a poluição marinha. Precisamos realmente apreciar a severidade do impacto das nossas ações em qualquer parte do mundo e o que isso acaba desacatando, o que isso acaba desencadeando, na verdade, para os oceanos em geral. Mas não podemos esticar essa generosidade do oceano, e é isso que nós estamos fazendo agora, estamos abusando da generosidade e precisamos entender melhor. Obrigada. Muito obrigada, Bhakti. Antes de passar para o Frank, eu gostaria só de pedir uma coisa. Eu sei que você está na Índia protegendo as águas que vão para o Oceano Índico. Será que você pode nos dar um pouquinho de insights sobre a vida por aí? Você está falando sobre eu pessoalmente? Sim, sobre você pessoalmente e o seu trabalho fantástico. Sim, claro. Bom, como eu disse, o meu trabalho é mais focado em como nós podemos fazer os membros da comunidade mais conscientes, para que esse conhecimento sobre a água possa ser traduzido em uma mudança de mentalidade, de comportamento. Então, é muito importante entendermos e reconhecermos que agora esse estado da consciência, do conhecimento das pessoas é muito ruim. Isso em relação a todos no mundo. E não é culpa dos indivíduos. Como resultado do sistema hídrico que nós criamos no mundo todo, que está sendo feito para ter maior eficiência, para nos manter em segurança e sem precisar nos preocupar. E isso tem resultado em uma consequência negativa. Não era a intenção, na verdade, é uma consequência negativa que não tinha essa intenção. E nós, como usuários, nos desconectamos com os sistemas hídricos e também com o ciclo natural da água. Então, a maior parte de nós, especialmente nós nas cidades, nós não entendemos como é que funciona essa questão hídrica no sistema de engenharia, por exemplo, dos quais nós somos clientes. E, portanto, nós apenas conhecemos a água da torneira. Então, se temos a água saindo da torneira, não sabemos o que acontece antes, como é que vai para a torneira, e não precisamos saber o que acontece depois de usar essa água da torneira. E é esse o problema. Se nós começarmos a realmente nos engajarmos e entender de uma forma que vai nos ajudar a entender por que as empresas hídricas precisam da nossa ajuda agora. Porque o sistema se tornou tão grande por causa dessa população,
Agora, não é possível para as autoridades individuais resolverem o problema, até a comunidade começar a ver. Então, o que eu estou fazendo na Índia é um trabalho de entender como que a comunidade está olhando para a água, como a comunidade está enfrentando o desafio, como eles veem o desafio, e desenvolver algumas ferramentas para ajudá-las a desafiar a si mesmas, para empoderá-las, para eles poderem realmente assumir esse problema hídrico que estão vendo e sua própria fronteira, porque lidar com água, o que é bonito nisso é que você está numa escala menor. E se cada um de nós tomássemos responsabilidade pela água que temos dentro dessa limitação onde vivemos, isso é possível. E é exatamente o que a nossa organização ensina, e são as ferramentas que ensinamos as pessoas a utilizarem, para eles saberem o que acontece com a água ao seu redor e ver como é que nós podemos manejar toda essa água sob nosso controle e termos autossuficiência na água, sem colocar essa carga maior no sistema. E como nós podemos ser uma solução ao problema, em vez de nos tornarmos parte do problema. Então, nós fazemos isso continuamente falando com a comunidade, desenvolvendo as ferramentas e disponibilizando elas para eles. Esse é o trabalho que eu tenho feito nas cidades e também, recentemente, eu tenho trabalhado nos vilarejos. Nos vilarejos, as pessoas têm um pouquinho de entendimento sobre o ciclo natural da água, porque estão lidando mais com a natureza comparado com as pessoas dentro de cidades. Mas eles também não entendem os sinais das águas terrestres, porque as áreas dos vilarejos rurais dependem dessa água subterrânea, como eles podem captar essa água fazendo as modificações certas na terra. E como eles não entendem a relação entre a água que eles veem na superfície com essa água subterrânea, eles focam apenas nessa água de superfície e perdem de vista como é que é a conexão dessa água de superfície à água subterrânea. Então, nós precisamos ajudá-los a entender essa conexão e ter certeza de que as ações que eles estão tomando está conectando essa água de superfície com a água subterrânea dentro do ciclo hídrico e essa questão de vegetação do solo, como eles podem manejar o solo e a vegetação para ter essa água de superfície também, a água terrestre, de maneira sustentável e a poluição não entre nisso. Esse é o trabalho que nós fazemos, que eu faço com a minha organização, essa ONG na Índia. Miguel, antes de seguir em frente, se eles quiserem fazer perguntas para os panelistas, podem fazer através do chat, no bate-papo. E também vocês podem falar alguma coisa sobre a tradução do inglês para o português. Eu não sei se todo mundo sabe que tem a tradução. Acho que eu devo falar isso em português, então. De interpretação aqui à direita, na barra de baixo. Quem necessitar de tradução para o português deve clicar em cima da opção português. Thank you so much, Sérgio, and thank you so much. Muito obrigado, Sérgio, e muito obrigada, Bhakti. Bhakti, realmente é um prazer ouvi-la. Eu já estou aprendendo com você, e nós nem falamos ainda sobre a importância das mulheres no processo, mas eu sei que na Índia você também faz parte do Wiki, né? E o papel das mulheres é muito importante nisso no mundo todo. Mas vamos ter um tempo para falar sobre isso. Então, a ideia principal de ter a Bhakti em primeiro lugar é, primeiro, entender sobre a importância desses atos individuais para afetar o oceano. E se nós olharmos para o rio Amazonas, nós vamos perceber todos os efeitos terrestres que o oceano proporciona. E eu acho que não tem ninguém melhor do que o Frank para falar sobre isso, porque ele já tem olhado para essa parte do oceano há mais de 30 anos, esse rio fantástico. E o Frank, ele nos traz algumas imagens de satélite também. Então, Frank?
Olá, Miguel, Sérgio, todos. Muito obrigado pelo convite, é um prazer. Eu vou compartilhar a minha tela. Só me avisem se vocês conseguem ver. Espero que vocês podem ver. Ainda não. Agora sim, agora podemos. Perfeito. Então, eu vou falar sobre várias coisas, talvez numa escala um pouquinho maior, não tão local, mas eu acho que a mensagem do que nós fazemos, tudo que nós fazemos na área local tem um grande impacto na região, mas também estamos começando a aprender, estamos mais conscientes cada dia dessas alterações globais, essas alterações climáticas, inclusive também na parte química do oceano e a mudança da temperatura, e isso realmente tem uma sinalização local. Então, as alterações globais nos afetam, e entender essas alterações é o que estamos tentando fazer. Então, eu vou dar essa mensagem para vocês, que a questão local, a ação local é importante, mas nós tentamos utilizar o networking das Nações Unidas e também algo que nós chamamos do grupo de observações para realmente ter a consciência. São grupos com quem eu trabalho e tentando realmente ver alguma coisa para a década dos oceanos, que chamamos de Vida Marinha 2030. Alguns dos parceiros estão aqui. Nós temos o Ocean Biodiversity System, o Marine Biodiversity Observation System, o Global Ocean Observing System. São grupos de pessoas e eu convido vocês a participarem conforme nós seguimos nessa década até 2030. Então, por favor, entre em contato comigo ou Miguel para nós podermos trabalhar juntos. E eu acho que o Brasil tem um grande papel nesse sentido. Eu acho que nós temos uma ideia geral da dependência que nós temos do oceano. De muitas formas, nós pescamos, nós também nos divertimos no mar, e temos o lazer, nós temos também o transporte via oceânica, e temos também uma grande indústria em termos de energia, produtos farmacêuticos, materiais que conectam a sociedade ao oceano, mas não é uma conexão que nós pensamos todos os dias. E eu acho que a Bhakti deu uma mensagem muito importante. O que nós fizermos na Terra vai afetar esses recursos hídricos que nós temos pelo oceano, e muito disso vem da poluição. Então, precisamos estar conscientes dos impactos que nós temos conforme fazemos nossas coisas. Então, nós chamamos de economia inland, ou essa economia verde, e o oceano seria a economia azul, e as coisas não são separadas. A economia do oceano deve crescer até mais de 3 milhões globalmente até 2030. Isso é um número muito grande e isso afeta mais de 1 bilhão de pessoas. E apenas dependendo da proteína para alimento no mundo todo, nós temos 350 milhões de empregos no mundo conectados a essa economia azul. E mesmo assim, muitos desses empregos dependem dessa vida no mar. Nós não pensamos nisso todos os dias, mas não é apenas a questão de pesca, de turismo, mas todos os medicamentos que nós temos do oceano, essa biodiversidade saudável é importante. E com essas mudanças climáticas, essa mudança na química, na temperatura dos oceanos, conforme nós poluímos eles, estamos vendo mudanças nessa vida marinha. Então, é o que nós chamamos de ecossistema. Então, esses ecossistemas dependem dessa vida marinha e precisamos entender como isso depende da vida. E uma das coisas que nós temos é que nós sabemos que tem pelo menos muitas espécies, temos mais ou menos 200 mil espécies no mar hoje em dia, mas achamos que tem 5 vezes mais de espécies que nós não descrevemos ainda. Então, nós não temos boas medidas dos oceanos, especialmente na biologia, nós não temos dados suficientes. Por isso que eu acho que se nós quisermos informar a economia para tomar as decisões certas, para aumentar essa economia de maneira sustentável, de forma que proporcione a conservação dos ecossistemas, nós precisamos dar mais informações. E as informações que temos agora são muito pobres. Isso aqui é um exemplo do globo,
E eu acho que o Miguel e a Bhakti disseram, né? O oceano é muito grande, mas normalmente nós não pensamos sobre o oceano. O oceano cobre 70% da superfície do planeta e representa mais de 90% do espaço que os seres vivos têm. E se vocês olharem para essa figura, os continentes estão acinzentados, e aqui nós temos o número de registros que nós encontramos em dados públicos, em bancos de dados públicos sobre a vida marinha, e a maior parte está vazia. Então, nós não temos boas medidas do que temos no mar. Então, estamos pensando num oceano que está mudando com essas alterações do planeta por causa das nossas ações diretas. E, mesmo assim, nós não podemos medir essas questões que estamos fazendo. Eu só posso olhar para as informações de 50 anos atrás. Nós não sabemos como você está mudando agora, então é impossível fazer um diagnóstico, se eu fosse médico nesse caso, e tomar decisões para manejar essa situação. Então, nós temos pequenos robôs, nós temos coisas que nós colocamos nos dispositivos que colocamos nos peixes, ou alguns que têm velas, colocamos medidores também nos navios e colocamos através de cabos. E cada um desses medidores faz as medidas nesse grande oceano. E para fazer um mapa global é muito difícil. E a maior parte dos dispositivos medem alguma variável química ou a temperatura, e poucos medem a biologia. E para nós somos seres vivos e nós dependemos de seres vivos no oceano. Então, fazer essas medidas é muito difícil. E o que nós gostaríamos é ter uma figura assim diariamente. E nós fazemos isso com satélites, mas satélites também têm limitações em relação, eles vão até a superfície do oceano, mas eles podem nos contar muito do que está acontecendo. Aqui nós temos uma figura da vegetação do mundo, na Terra e no oceano, as partes verdes e amarelas e vermelhas, é onde nós temos mais turbidez por causa dos rios, ou de repente temos ali o fitoplâncton, né, a vegetação do oceano, que é a fonte do alimento para todos. E vocês veem padrões interessantes, eu não vou entrar nos detalhes, mas o nosso planeta tem padrões muito interessantes, assim como outros planetas, e aqui podemos ver a partir do espaço. Eu vou falar um pouquinho sobre o que o Miguel sugeriu, essa conexão entre o continente e o Atlântico e o Rio Amazonas nessa caixa vermelha. Então, há 30 anos atrás, quando as primeiras imagens de satélites se tornaram disponibilizadas para o uso mais amplo, nós fizemos essas figuras de como as águas do Rio Amazonas entravam no oceano. Então, tem duas coisas ali nos trópicos, nós temos a geração ali dessas correntes no meio e, basicamente, as cores que vocês veem, amarelo, verde, vermelho, isso é muito próximo à costa e permanece próximo da costa, porque quando as correntes que entram, na verdade, é o vento que empurra a água, empurra em relação à costa e para o noroeste. Então, o fluxo da água é muito rápido por causa dessa corrente que vai na costa do Brasil, que vem do Equador, onde é mais próximo da Bruna, onde ela mora, e vai até o Caribe, isso de maneira costal. Então, durante 6 meses, você tem essa corrente empurrando as águas do Rio Amazonas em direção ao Caribe. E na segunda parte do ano, segunda metade, de julho até dezembro, nós temos uma convergência intertrópica que vai para o norte durante o verão e cria uma mudança na superfície, nessas correntes superficiais do oceano. E assim, as águas do Rio Amazonas saem da costa, e vocês podem ver que tem como se fosse um loop. Vou usar aqui o meu cursor para mostrar, nós chamamos isso da retroflexão do norte do Brasil, e isso leva as águas do Rio Amazonas para longe da costa e vai quase para a África. Então, esse padrão também se quebra, porque isso aqui é um anel, são anéis que formam aqui, e esses anéis quebram a cada 60 dias. Então, você tem um anel que sobe a costa a cada 60 dias, e isso é muito visível. Então,
Esse é um padrão que acontece todos os anos, é muito regular, e nós podemos ver, e é bem interessante ver como as águas do Rio Amazonas saem da costa. Então, agora, desde 2011, tivemos um fenômeno nessa área tropical atlântica que levou ao sargassum. O sargassum é uma alga. Tem muitas espécies de sargaço que flutuam, porque nós vemos ali as pequenas bolhas próximas à superfície e o vento empurra essas algas, assim como tudo que está na superfície. Mas antes de 2011, nós não tínhamos essas algas sargassum no Oceano Atlântico Central, entre o Brasil e a África, mas desde 2011 temos visto essas algas. Em 2018, elas eram muito fortes e há alguns anos nós não vimos nada, por exemplo, em 2013. Então, a pergunta é, por que estamos vendo isso agora e por que isso está acontecendo todo ano? Então, o que nós fizemos? Tinha muitas pessoas envolvidas nesse estudo e nós combinamos. Desculpa interromper, será que você pode aumentar a imagem para as pessoas terem uma visualização melhor? Essas imagens aqui? Sim. Se possível, senão... Não, então tudo bem, pode seguir. Eu posso aumentar depois da apresentação, nós podemos até focar em alguns desses especificamente. Mas isso aqui é um gráfico bastante complicado, eu estou mostrando várias coisas. Isso aqui é a parte do Atlântico tropical. Temos aqui o Rio Amazonas e aqui ao leste, na costa da África, nós temos aquela área de alto teor de fitoplâncton, de nutrientes que entram na água. E essa linha preta é o que nós chamamos de convergência intertropical, e nós sabemos isso de acordo com a medida dos ventos, ou tem mais nuvens. E esses pixels coloridos nessas áreas são onde nós temos o sargassum. E isso é uma média de todos os anos que nós temos visto. Então, uma coisa que eu queria que vocês vissem é, começando aqui, em abril, na parte inferior à esquerda da tela, nós vemos onde começa a florescer esse sargassum, essas algas. E depois, em junho e julho, isso vai para o norte, seria o posicionamento do Sol em cima do oceano. Isso leva a esses ventos fortes e nuvens, e o sargassum se movimenta junto com isso. Então, o sargassum se movimenta junto com o vento, conforme ele vai para o norte, e depois, em setembro, nós temos essa zona de interconvergência tropical, começa a ir para o sul de novo, aí nós temos essa zona de convergência ali, quase que em cima do Equador, um pouquinho ao sul do Equador, mas o sargassum fica lá. Então, o que essa história está nos dizendo é que o sargassum, essa alga, está vivendo a partir dos nutrientes dessa mistura dos fortes ventos na área tropical atlântica, conforme os ventos empurram para o oeste, para o Caribe. E, nesse momento, cresce nessa área onde temos o Rio Amazonas e o Rio Orinoco, e esse sargaço no meio do oceano sobrevive através dos nutrientes que estão ali no oceano, e dependendo da zona, eles vão para o sul. E eu posso até entrar nos detalhes desses desenhos ali, eu posso aumentar um pouco. Então, esse impacto é muito grande nas zonas costais, e as pessoas que fazem as atividades no oceano também são afetados pela mudança climática, conforme nós tentamos entender como podemos sustentar o desenvolvimento. Então, isso é uma questão muito grande, temos crescimento da população, as pessoas querem ter uma vida boa, precisamos nos movimentar de forma que vamos desenvolver e também, ao mesmo tempo, proteger o ambiente dentro das nossas vidas, não apenas indo à loucura, explorando o ambiente e prejudicando a todos. Então, a vida marinha 2030 é uma forma de juntar todos os stakeholders e aplicar o conhecimento que nós conseguimos sobre a vida marinha para fazer isso, fazer a conservação e a sustentabilidade, e fazer durar bastante tempo. Então, por favor, entre em contato comigo, caribe@usf.edu, e eu posso engajá-los no Marine Life 2030. Muito obrigado, Frank.
Nós desenhamos essa conferência para começar com a importância das águas terrestres indo para o oceano, e você, com a sua fantástica apresentação, realmente nos mostrou a importância dessas águas terrestres que afetam o oceano. E muitas coisas foram ditas, e eu gostaria de destacar a importância das imagens. As imagens nos mostram em segundos esse grande impacto. Então, muito obrigado por isso e por toda a sua carreira tentando observar isso. E eu acho que o Brasil está num momento bastante importante. Nos últimos 10 anos, eu tenho trabalhado bastante com organizações importantes do Brasil para entender melhor oceanos, lagos, os rios, e uma dessas entidades é a Fundação Henrique Cardoso, e é claro, o desafio que o Sérgio deu para nós, fazer isso pelo menos 2 vezes por ano, eu acho que isso vai acontecer, vai fluir, porque no sul do Brasil, em Santa Catarina, no Rio de Janeiro, tem vários centros trabalhando com isso. E eu agradeço bastante a todo o lado acadêmico do Brasil, porque nós temos cientistas importantes no Brasil. E também o Brasil está fazendo um ótimo trabalho em relação a uma área hídrica muito grande, especialmente o estado do Ceará, junto com a Federação das Indústrias do Estado do Ceará, junto com a área acadêmica deles e o seu governo, eles estão fazendo um sistema de monitoração para pegar imagens importantes dessa área. Então, Frank, toda essa comunidade do Brasil, com certeza, deve seguir o seu desafio, deve mandar um e-mail para vocês, para interagir junto com os Estados Unidos e todas as coisas que vocês estão fazendo. E agora, vamos colocar a Bruna aqui, porque ela está no campo, ela está na água, ela está ali na costa, e como você disse, Frank, a Amazônia é muito importante. Então, vamos aprender agora com a Bruna, que está no campo, ver o que está acontecendo agora. Será que, Bruna, antes de você começar, o Geraldo Medalha, que é uma das pessoas que está participando dessa reunião, ele está fazendo várias perguntas que eu acho que estão diretamente associados à apresentação do Frank. Será que eu posso perguntar as perguntas do Geraldo Medalha antes? Claro. Bom, se é que eu entendi bem as perguntas... He's an expert. First thing is... Ele é um perito, né? Um especialista. A primeira pergunta é... Será que existem sistemas para captar esses resíduos sólidos que são drenados para os oceanos? Ou será que nós estamos apenas vendo isso passivamente, esse fenômeno? E a outra pergunta que o Geraldo fez, eu vou ler, porque realmente tem a ver com a causalidade desse fenômeno do sargasso. Então, olhando para esses gráficos, é difícil entender o que vem primeiro. Se é que são os ataques que são físico-químicos e as condições biológicas ou não. Frank, você entendeu o que o Geraldo está querendo perguntar? Sim, Geraldo perguntou exatamente as coisas que os cientistas estão tentando verificar. Na ciência, sempre que você detecta uma anomalia, alguma coisa diferente, estranha, e todo mundo presta atenção. Se tudo estiver normal, não é tão interessante para a ciência. Mas isso é, claro, uma super simplificação das coisas. Mas quando temos grandes mudanças ou grandes alterações... Então, quando nós vemos o florescimento do sargasso no meio do oceano, né, bem longe, né, centenas de quilômetros no oceano, nós tentamos pegar dados ali de navios, de dispositivos que nós temos, e o nosso entendimento atual, que não é perfeito, é que no meio do oceano, longe das costas, próximo ao Equador e à área tropical atlântica, o sargasso se junta, se aglomera de acordo com os ventos. Os ventos são muito fortes, extremamente fortes. São esses ventos que formam ali grandes tempestades.
E nessa área, esse vento mistura a água bem no fundo também, e você tem nutrientes que estão ali em camadas mais profundas, que vão para a superfície, e essas plantas gostam de crescer ali em águas mais quentes, e quando elas são empurradas para o continente, e eles ficam próximos ao Caribe, o continente do Brasil, aí você tem a influência, e aí você tem a influência do oceano, e nós temos muitos nutrientes que vêm ali do oceano, dessas camadas mais profundas. Então, é completely intertwined, and it's not easy to say. E não é fácil ver qual que vem primeiro, porque depende da época do ano que você está analisando. Então, uma pergunta boba final, que é minha. A pergunta é minha. Esse crescimento excessivo do sargaço é o sinal de que tem alguma coisa errada? Ou será que pode ser algo normal, natural, um fenômeno natural? É o novo normal. E é ruim esse novo normal? Em termos de sustentabilidade e de vida marinha e vida humana. Bom, é isso que nós precisamos descobrir, Sérgio, porque tem coisas que o sargaço, por exemplo, nós temos ali o mar ali no Atlântico, tem bastante sargaço no Atlântico Norte, no meio do Atlântico Norte. Teve um evento de ventos que empurrou o sargaço ali para o leste, depois para o sul. Isso foi em 2009, 2010. Nós sabemos disso e podemos medir essas coisas. E isso é um evento anômalo. E esse evento anômalo carregou essa população de seres vivos e agora é estabelecido. Isso é um novo normal. O sargaço agora está nos trópicos também. E isso está acontecendo com muitas espécies. Muitas espécies estão indo de um lugar para o outro por causa da alteração de temperatura ou dos ventos, ou porque nós carregamos eles lá, porque nós queremos. Por exemplo, tem muitas árvores na Europa e na América que vieram da África e vice-versa. Então, nós introduzimos espécies em todo lugar de propósito, algumas formas não de propósito, em algumas áreas, e algumas foram sozinhas, né, como espécies invasivas ou invasoras. Então, algumas dessas alterações são naturais, algumas coisas não são tão naturais. Então, a pergunta é, conforme nós seguimos em frente, será que sabemos o que está acontecendo ou será que não temos noção do que está acontecendo em relação à movimentação das espécies? Porque elas nos afetam, o sargaço afeta a economia do Caribe e também dos países na África. São milhões de dólares de turismo que são perdidos. Então, isso é verdadeiro para peixes, conforme as espécies se movimentam, se nós não tomarmos cuidado, as nossas economias vão ser afetadas de formas que não entendemos. Então, o que nós estamos tentando fazer é medir melhor para saber o que está acontecendo e aí tomar as decisões certas. Se nós não medirmos, se nós não soubermos o que está acontecendo, não podemos tomar as decisões certas. Ótima explicação, Frank. Muito obrigado. About that, Frank. Actually, I've watched with my eyes. Na verdade, eu vejo com os meus olhos essas espécimes na costa e medimos o sargaço ali no mar e aí eu senti também como eu estava surfando na costa da Amazônia. Então, para mim, realmente nós também entendemos que estamos vivendo nessa área muito grande de manguezal e realmente é um grande impacto para o futuro e eu gostaria de fazer algumas perguntas para você e de repente, se o Miguel e o Sérgio tiverem um espaço para mim. E vivo na Amazônia, eu vou pedir licença também para Frank e Bhakti para poder falar em português, já que a maioria da nossa audiência está em português, e também acho que com a minha fala eu posso fazer umas conexões com o que a Bhakti e o Frank falaram. Eu vou começar, então, eu falo demais, viu? Qualquer coisa, Miguel, Sérgio, vocês me param.
Não se preocupe, avance. O Miguel é terrível, ele corta de maneira brutal. Pode cortar, Miguel, que eu falo mesmo. Mas olha só, eu queria muito agradecer ao convite, porque eu vejo realmente uma oportunidade de crescimento e de incentivo. Eu tenho 32 anos, nasci, cresci e vivo na Amazônia, e dedico na minha vida, mas dediquei 15 anos da minha vida, dedico ainda estando mais perto dos manguezais amazônicos, das áreas de manguezais. E a IUCN, que é a União Internacional de Conservação da Natureza, diz que até 35 anos eu sou considerada jovem, início de carreira, então a Fundação está ajudando uma jovem mulher na Amazônia, início de carreira, então eu realmente agradeço esse incentivo. Eu começo um pouco falando de mim, que eu acho importante contextualizar esse local de fala. A minha avó era pescadora, meu avô era pescador, eu me sinto muito conectada com as comunidades pesqueiras do norte do Brasil, e por conta de toda essa vivência com os pescadores, com os mestras de maré, apesar de ser oceanógrafa, hoje em dia eu gosto muito mais de falar que eu sou mangueóloga. E para quem está traduzindo para o Frank para Bach, é algo como mangrovelogist, something like that. Então, e eu fico muito feliz que eu acho que finalmente a gente chegou no início de tudo, né? Porque, como a gente sabe, a vida começou nos oceanos. A vida começou nos oceanos e, como Bach e Frank falaram, a vida depende dos oceanos. E não é só a nossa vida, é a vida de todos os seres no planeta depende dos oceanos. E esse senso de conexão ao redor da vida é o que motiva essa década dos oceanos, na verdade. Esse senso de conexão, de que a gente faz parte de algo maior do que... Né, esse eixo de conexão, ele já vem sido dito, e aqui eu queria trazer um pouco Papa Francisco, que ele traz o conceito de nossa casa comum. Também tem o James Lovelock, que nos anos 70 ele trouxe a teoria de Gaia, e eu estou trazendo uma figura religiosa, um cientista, e ao mesmo tempo a gente tem comunidades que vêm dizendo isso há muito tempo. Como um exemplo maior, a gente tem a carta do chefe Seattle, endereçada, que hoje é muito usada pela ONU, que ele fala que tudo está conectado e o que ocorre na Terra ocorre aos filhos da Terra. Além do chefe Seattle, James Lovelock, Papa Francisco, a gente tem Davi Kopenawa falando da queda do céu e tantas outras lideranças de povos nativos falando que nós estamos conectados. E o que a Bach trouxe, o Frank trouxe, que eu trago, que tantos panelistas trazem no mundo inteiro, tantos relatórios falam, é que a vida está conectada e a vida depende dos oceanos. Esse sentimento de unidade, eu acho que ele é um dos grandes desafios que a gente tem que mover para essa década e tornar isso um conhecimento realmente normal, né, estabelecido na nossa sociedade. A gente faz parte de algo maior. E é esse sentimento, né, que move o mundo hoje para um sentimento de unidade. Hoje a gente fala de uma floresta, somos um oceano, somos um planeta, e como até o Bob Marley dizia, né, somos um amor. Esse sentimento de unidade, ele também conduz a gente a um sentimento de responsabilidade, que a gente precisa tomar ações efetivas. Como a Bach disse, nós somos parte do problema, então a gente precisa ser parte da solução. E aí entra a década dos oceanos. Também lembrando que a ONU, né, ela declarou, tem essa década dos oceanos, mas também a gente está na década de restauração dos ecossistemas. Então, na verdade, a gente fala que se a gente junta tudo isso, a gente está na década da vida. E falar da vida é uma missão que envolve todos os habitantes da Terra. E isso é muito importante. Falando um pouquinho mais sobre isso e trazendo uma perspectiva de desafios, né? A década dos oceanos é a década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável. E a gente precisa ampliar o nosso olhar do que realmente é a ciência. A ciência, normalmente, a gente está habituado que ela nasce e se desenvolve nos muros, nas salas das universidades. No entanto, o conhecimento tradicional e o legado deixado por povos e comunidades nativas podem nos dar muita base, muito conhecimento, uma vez que esses povos e comunidades, né, tiveram suas vidas conectadas e viveram junto com o uso dos recursos naturais.
E eu sei que tem um livro escrito pelo Jared Diamond, que é o Colapso, não sei se vocês já leram, mas esse livro ele fala de sociedades que colapsaram por não usar de forma adequada os recursos naturais, também por outras questões. Mas, de qualquer forma, o conhecimento tradicional das comunidades, ele é um conhecimento que é aliado com o conhecimento científico e utilizado com avanços tecnológicos, isso é uma ferramenta poderosa para a gente realmente acelerar as mudanças que a gente quer, que a gente precisa para o oceano que nós queremos. E acelerar mudanças é algo que a gente realmente precisa, né, nessa década. Acho que ela é uma década da aceleração. A gente realmente precisa tomar ações e precisa tomar ações hoje. E unificar o conhecimento tradicional com o científico pode nos dar base para isso. Porque eu vejo muito que um outro muro que a gente tem que saltar é que a gente precisa muito confiar na natureza. Afinal, a vida se desenvolveu nesse planeta há 3,5 bilhões de anos. Nosso planeta é o planeta da vida. E eu acredito muito que a maioria das soluções que a gente quer encontrar já existem na natureza. Muito porque, como os próprios relatórios, né, o relatório de avaliação dos oceanos, o relatório do IPCC, muitos cientistas, muitas pesquisas, elas já mostram para a gente a causa desses danos. A gente sabe que a causa dos danos que o planeta enfrenta hoje está nos nossos hábitos de consumo. E a gente precisa mudar o coração e a mente das pessoas para uma mudança de atitude. É o que a Bach falou aí quando ela traz o behavior change. São muitos desafios que requerem de um ator envolvido, que somos nós. Mas, de fato, a gente não consegue mais fazer isso sozinho. É preciso muito se unificar em grupos, em coletivos que apoiem essa causa. E aqui eu vou entrar um pouquinho no contexto, né, da Amazônia, e aí eu conecto muito com o que Frank disse. Hoje eu vivo na área e eu cresci com esse paradoxo de viver numa das áreas mais importantes para o mundo. Eu cresci ouvindo que eu estou no pulmão do mundo, eu cresci ouvindo que aqui está a maior fonte de água doce do mundo, eu cresci ouvindo que aqui tem o maior cinturão de manguezais do mundo, e porque a minha região ainda tem uma carência tão grande de investimentos sociais, econômicos, culturais, políticos e científicos. Então, essa discrepância, esse paradoxo que é enfrentado não só pela região amazônica, mas pelas regiões tropicais no mundo inteiro, a Índia, a Indonésia, né, toda essa linha tropical, são áreas do planeta que precisam de um olhar especial. São áreas de extrema densidade demográfica, e hoje a região amazônica, do litoral amazônico, né, os manguezais amazônicos, que é como eu gosto mais de referenciar onde eu estou, eu vivo nos manguezais amazônicos, é uma área hoje que representa a última fronteira de investimentos, de explorações ao longo da costa do Brasil. A maioria de quem está ouvindo aqui, eu tenho certeza que é do sul e sudeste do Brasil, do nordeste também, e vocês nas suas regiões já enfrentaram esse crescimento demográfico, que inclusive no relatório do relatório dos oceanos, né, o crescimento demográfico é uma das principais ameaças ao oceano, né, trazendo com isso outros tipos de explorações também. Mas hoje a região amazônica, ela é a última fronteira, tem atualmente a maior ameaça aos manguezais é o crescimento demográfico, isso a um prazo, a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo a gente tem uma perspectiva de exploração de petróleo e gás, exatamente na área onde o Frank mostrou no gráfico para a gente. Então, é esse paradoxo de uma área que é importante, uma área onde ainda o olhar político e econômico está atrasado do que a gente precisa para os próximos anos. E aí eu tenho empenhado, eu e minha equipe e profissionais aqui no norte do Brasil, empenhado um esforço realmente muito grande em tentar, de fato, empoderar, fortalecer comunidades locais, grupos locais, para eles terem consciência de quais são os impactos humanos. Além disso, uma outra estratégia que a gente tem usado aqui é tentar formar uma rede de lideranças públicas comprometidas. Trazer esse comprometimento dos nossos líderes é importantíssimo para essa década. E, além disso, o que eu acredito muito é que a gente precisa investir realmente o nosso esforço numa cultura oceânica. E nos anos que a gente vive hoje, né, especialmente no momento do planeta, da globalização que a gente vive hoje, a gente sabe que desinformação é uma ameaça.
Então, possibilitar com que a informação chegue no coração e na mente das pessoas é uma missão que eu acredito que os nossos esforços deveriam estar alinhados para. Esforços de cientistas, esforços de ONGs, esforços de governo. A gente precisa fazer com que isso que a gente está falando chegue realmente a quem precisa, que é a sociedade em geral. E a cultura oceânica, ela pode dar ferramentas para a gente fazer isso. E nesse intuito, eu tenho estudado, né, na minha organização também bastante o uso da ciência comportamental e ciência social para aplicar mudanças de comportamento, que são as mudanças de atitude para as pessoas. Uma vez que a gente se a gente faz o problema, a gente também é parte da solução. E eu acredito muito que a gente pode mudar trazendo isso. E uma perspectiva também de mudança que me dá esperança que eu lembro quando eu era criança, o mundo estava vivendo a fase dos 3 R's. A gente falava muito de reusar, reduzir e reciclar. E eu venho acompanhado na minha vida que a gente tem aumentado os R's. Agora a gente fala de recriar, repensar, reconectar, reparar. E hoje, a nossa década é uma década que ela é de um R. Ela é o R do regenerar. E tanto a década dos oceanos quanto a década de restauração de ecossistemas, que para mim é a década da vida, é um momento crucial de alinhamento de esforços, alinhamento de conhecimento científico e tradicional para a gente restaurar pessoas, regenerar pessoas, regenerar ecossistemas e assim regenerar o planeta. Eu queria falar mais coisas. Muito obrigado, Bruna. Se calhar ainda teremos alguma oportunidade mais, mas eu queria, antes de mais, saudar a importantíssima intervenção e dizer que a Bruna foi convidada para motivar, certamente, para motivar o norte do Brasil, mas também por mérito próprio, muito mérito próprio, com muita qualidade, trabalho já feito, e é nesse contexto que iremos ainda aprender ainda mais consigo. Now in English, every one of you spoke. Sorry. Yes? No. I just want to ask a Não, question. eu só queria fazer uma pergunta para a Bruna, mas você pode continuar e depois eu entro e faço a pergunta. Ok. Não, eu estava dizendo que existe uma mensagem comum para todos, que é que existe essa necessidade de interagir em termos das ciências naturais junto com as ciências sociais. Nós ouvimos palavras como mudança, motivação e o impacto da humanidade da água. Então, o que eu gostaria de fazer, eu não sei se você quer fazer a sua pergunta, Sérgio, mas o que eu gostaria é uma pergunta para todos os panelistas e para você também, porque você é o homem de ciências sociais. Como é que podemos motivar as pessoas sem entrar em conflito, sem ter tensão demais? Porque nós estamos aqui para ajudar a todos. Então, essa que é a questão principal, porque se nós não acharmos essas áreas comuns para atuarmos em conjunto, vai ser um problema. Sérgio, você gostaria de fazer a sua pergunta? Não, a minha pergunta é a seguinte, vou fazer em português, porque é uma pergunta para a Bruna. É em linha com esta ideia de motivar. Se eu perguntasse para você, como é que você explica para o cidadão comum a importância de conservação e restauração dos mangues? Porque na percepção comum, o mangue é um lugar pútrido, é um lugar que se deve evitar, é um lugar que é normalmente associado com uma condição insalubre. Pelo menos essa é a percepção do leigo, a percepção média. Como é que você muda essa percepção? Como é que isso... Mas assim, para o cidadão comum, não para o cientista. Vamos separar, então, que tem o cidadão comum, que são cidadãos que dependem dos manguezais. Eles já sabem da importância desse ambiente, né? Os pescadores, pescadoras, marisqueiros, marisqueiras. A vida deles depende desse ambiente. Então, o que eu tenho feito muito nessas áreas é a gente falar de como a gente pode cuidar da vida. Eu uso muito a palavra vida, eu acho que a vida ela conecta, e para os cidadãos que estão distantes dessa área, que foi a dificuldade que a BAC trouxe também,
que são os cidadãos urbanos, né? O urbano, ele está tão distante da natureza que ele não consegue se ver parte dela. E há essa reconexão que é necessária. E para esse cidadão urbano, eu tento fazer uma conexão. O que é um mangue? O mangue é o berçário da vida. O mangue é uma maternidade. Maternidade, todo mundo entende essa palavra. A maternidade, ela conecta a gente porque ela tem um senso de mãe, um senso de cuidado. Então, através de algumas palavras que conectam o senso comum, a gente pode provocar mudança de comportamento, porque eu acredito na mudança de comportamento partindo realmente do coração, embora há estratégias de psicologia comportamental que fazem a mudança por outros meios, né? Incentivos econômicos, incentivos materiais e tudo mais. Mas é uma mudança mais lenta, né? Ela tá sendo feita no mundo há muito tempo. Só que a gente precisa de mais pessoas envolvidas nessa mudança, que é realmente trazer essa fala. Essas mudanças, elas ocorrem em momentos muito sutis, na verdade. Desculpa trazer só mais 30 segundos. Recentemente, a gente empenhou uma campanha aqui para falar da importância da mulher nos manguezais amazônicos. E a gente chamou essa campanha de Mães do Mangue, porque o mangue também é mãe. Então, assim, né, toda uma ciência, um estudo para a gente poder alcançar as pessoas. Mas, de fato, Sérgio, isso é muito triste, né? Porque os manguezais, ao mesmo tempo, hoje, eles são os principais reguladores do clima, junto com os oceanos, né, nas áreas costeiras, e a população que realmente... E aí alguém perguntou no chat, o que ataca? O que ataca a Amazônia hoje? O que ataca a Amazônia hoje vem atacando ela há muito tempo, né? E aí, trazendo aqui o Boaventura da Silva Santos, quando ele fala de epistemologias do Sul, é tudo isso que está atacando a Amazônia há muito tempo. Então, trazer para o meio, desurbanizar mesmo quem está nas cidades, é uma tarefa necessária. O urbano hoje, e aí eu trago de novo o relatório, eu aconselho muito quem não lê o relatório, pelo menos ver o vídeo de resumo dele, porque o crescimento demográfico que vem junto com todo esse padrão de consumo desnecessário que a gente coloca na natureza é o que tem conduzido muito desses impactos. Eu acho que a Bach, ela está aqui balançando a cabeça, porque ela... Yes. Sim. Eu queria... Será que eu posso acrescentar alguma coisa? Sim. Eu concordo muito com a Bruna quando ela diz assim, que a mudança precisa vir do coração. Então, o que nós fazemos na nossa ONG? Nós temos um programa onde nós mentoramos os jovens para fazer mais ações, e uma das primeiras coisas que nós fazemos a pensar seria essa mentalidade que nos levou a essa situação. Então, ajudá-los a entender criticamente a visão da situação em que estamos, e é o que nós chamamos ali, o que nós falamos seria fazer a parte do coração primeiro, esse é o primeiro passo, e fazemos isso com eles pensando criticamente. Nós demonstramos através de exercícios de pensamento crítico que as nossas decisões que tomamos agora, isso é orientado pelo extrativismo, é uma mentalidade de extrativismo, é tudo para nós, sou eu como ser humano, eu sou o centro do universo e eu quero me proteger porque eu estou inseguro e eu preciso de tudo para mim. E isso é essa mentalidade extrativista. E nós sabemos que é isso que realmente levou à situação em que estamos hoje. Então, o que é necessário? Seria a nossa mentalidade de cura. Porque, por exemplo, se eu incluir todo mundo, se eu disser assim que o propósito é proteger o ecossistema, então alguns estudantes dizem assim, mas e se, por exemplo, eu me cuidar primeiro e depois eu cuido da natureza, não é? Então, assim, nós começamos a entender como eles pensam. E nós precisamos desconstruir o pensamento deles e ajudá-los a repensar isso. Não, porque se a nossa vida depende do ecossistema, vamos expandir o nosso propósito. Em vez de fazer para os humanos, se nós fizermos, assim, algo ecocêntrico, essas decisões ecocêntricas,
os humanos vão também se beneficiar, porque a nossa vida depende do ecossistema. E assim nós ajudamos eles a entender o que nós fazemos e o que nós precisamos fazer. Então, esse pensamento precisa ser provocado, provocando o pensamento deles. Essa é a primeira coisa. Em segundo lugar, nós estamos fazendo uma pesquisa para criar um modelo novo, porque nesse momento, todo o sistema do mundo está aqui para servir a economia, e nós estamos servindo a economia. Meu Deus, minha economia, eu vou fazer tudo pela economia. Então, muito obrigado, economia, e eu preciso convencer a economia que o ecossistema é bom para mim, porque dá dinheiro. E se nós mudarmos tudo e dissermos assim, não, vamos fazer o ecossistema, então a economia que vai ser subserviente ao ecossistema, o que significa isso? E se nós disséssemos que qualquer atividade econômica deve demonstrar que está maximizando os serviços do ecossistema? Porque agora, nesse momento, o que nós fazemos? Nós estamos servindo a economia, dizendo assim, a economia pode fazer assim o mínimo. Mas e se nós virarmos tudo isso e deixarmos a economia estar ali por trás, dizendo assim, bom, se eu quiser desenvolver uma cidade, como é que eu vou atrapalhar o ecossistema? Como é que eu posso maximizar o ecossistema? Que soluções que nós temos a partir disso? E queremos demonstrar que é assim que deve ser. Nós vamos virar tudo de ponta cabeça e vamos colocar a economia lá para trás para provar para a economia por que é tão importante. E deveria ser ao contrário. É a economia que precisa provar como que ela está maximizando o ecossistema, porque até a economia está colabada. Até a economia teve um colapso. E como é que nós podemos mudar isso? Isso precisa mudar, precisamos mudar isso, porque se nós não mudarmos no nível fundamental, é possível porque somos humanos, somos criativos. E se nós realmente colocarmos nossa intenção, ok, fizemos um erro, ok, isso foi um erro, agora vamos girar de ponta cabeça e começar de novo. Por exemplo, se eu quiser criar um sistema hídrico que vai maximizar os serviços do ecossistema, então o que eu vou fazer? Eu vou ter fibras, alimentos, eu vou mostrar que nessa cidade eu estou cultivando todas essas coisas, não apenas gerenciando as inundações por meios artificiais. Não, eu vou colocar ali essas terras e vou ter um resultado a partir delas, porque tem o objetivo de maximizar esses serviços do ecossistema, porque eu estou danificando, eu preciso compensar fazendo mais, não mínimo, eu preciso maximizar. Então, essa é a pesquisa que nós estamos fazendo e mostrando que se nós aplicarmos esse tipo de pensamento para o desenvolvimento, teremos mais soluções surgindo. E porque se nós dissermos assim, cada atividade econômica deve comprovar, deve ter certeza de levar a isso, a economia está sobrevivendo, ok? Mas a não ser que nós mudarmos as coisas, se nós mudarmos as coisas, isso não vai acontecer. Eu sou bem radical, mas isso é uma coisa muito necessária. Muito obrigado, Bhakti. Realmente falou muito bem. Você realmente surgiu como um vulcão com as suas palavras. Muito obrigado. O Frank levantou a mão. Eu acho que ele quer acrescentar alguma coisa à discussão. Sim, claro, Frank. Eu volto para essa questão que você fez para a Bruna, em termos de exemplos concretos, que você pode dar para as pessoas, para eles entenderem os benefícios dos manguezais. Então, nós não temos manguezais em todo lugar, eles são espécimes tropicais nas costas, então, é uma pequena parte do mundo, uma zona costal, uma área latitudinal muito pequena, então eles são únicos. E até lá, nos manguezais, nós sabemos que eles têm alguns benefícios, trazem benefícios. Então, se você tem mangues, você tem a proteção da costa, solidifica os sedimentos, então assim você consegue minimizar a erosão a partir de tempestades e ondas e assim por diante. Tem muitas espécimes de peixes que podem viver nos manguezais a vida toda, ou ter fazer a sua reprodução nos manguezais. Você tem ali ostras, você tem muitas espécimes.
que são pescadas ali para a vida sustentável na área costal. E nós temos também um grande tópico em termos de sequestração de carbono. Eu concordo com você, Bhakti, isso está sendo colocado como um modelo econômico para tentar lidar com a mudança climática, mas é verdade, as pessoas estão olhando para os manguezais como uma área onde você tem muita sequestração de carbono. Então, se você tem manguezais, se o seu país tem manguezais, se o seu condado tem manguezais, as pessoas estão tentando contar quantas toneladas de carbono que é produzida pelo manguezal, e isso é um valor econômico importante, e precisamos ver também do lado de recreação ou de cultura, porque os manguezais são lindos, e você pode dar suporte para o turismo, ou até aproveitar. Existem muitos benefícios dos manguezais. Mas, só seguindo em relação a isso, Frank, a importância dos manguezais, porque, na verdade, eles são limitados aos locais onde eles estão, ou será que eles vão além? Essa importância dos manguezais vai além disso? Tem os manguezais que têm uma importância sistêmica que vai além dessas fronteiras locais de onde estão localizados. Bom, isso é importante para quase tudo. Em primeiro lugar, existe um impacto local para tudo, então, de seu interesse numa área de manguezais, é interessante proteger essa área, porque faz parte do seu ambiente. Então, em primeiro lugar, tem a questão local. Em segundo lugar, tem a questão de carbono, a sequestração de carbono e produção de alimentos. Nós temos um impacto regional maior e é uma área que nós ainda não sabemos de sua importância global. Se nós gerenciarmos essa área de mangues erradamente, se continuarmos a cortar os manguezais e continuarmos a poluição e deixamos os manguezais desaparecerem, nós vamos perder potencialmente vários medicamentos e materiais, tudo que nós podemos pegar dos manguezais como serviços. Então, eu concordo, existe um incentivo econômico de proteção, mas se nós não falarmos em termos da economia e por que isso é valioso, as pessoas não vão reagir. Eu concordo com você, eu concordo que nós deveríamos pensar automaticamente sobre a proteção do ambiente, porque é o ambiente, mas não é assim que funciona, as pessoas não funcionam assim. Sim, mas nós estamos tentando alternar esse desafio e demonstrar como podemos, mas eu concordo com você, porque realmente é um sistema muito grande embutido ali. Também sobre os benefícios dos mangues, o que foi muito evidente foi no sul da Índia, quando eles tiveram um tsunami grande alguns anos atrás, e na verdade afetou essas terras pior, porque tinha áreas de manguezal que não foram afetados, e as áreas onde os manguezais foram removidos sofreram mais danos. Então, isso é prova, e eu posso até compartilhar com vocês, offline, é uma área protegida dos manguezais e é regulador de clima, é um regulador de clima natural. Nós não precisamos estragar o clima e depois dar uma olhada e procurar soluções através do valor econômico. Primeiro você destrói, não é? Você destrói, depois você acha uma solução e depois pede para nós comprovarmos como isso vai ajudar. Está tudo de cabeça para baixo. O mundo está de cabeça para baixo, gente. A Bruna quer dizer alguma coisa. Eu queria falar uma coisa. Ai, agora fiquei confusa. Minha cabeça virou aqui. Mas a gente falando de economia, talvez, né, que o grande fórum ele está dentro também dessa perspectiva de economia azul. E talvez não seja aqui, mas para quem está aqui, poder também acompanhar os discursos, né, da COP, é preciso a gente resgatar a origem da palavra economia. No fundo, a economia ela vem do grego oikos, que significa casa. Né? O sentido da economia é o cuidado com a casa. A nossa economia ela só pode prosperar se ela realmente... O grego, né, o sentido original do que é economia. Ela não é para muitos lucrarem em cima de tudo. Então, resgatar isso
trazer realmente essa origem, algo que atravessa as ciências como um todo. Hoje esse sentido deturpado da economia tem atravessado todos os campos, né, sociais, culturais, ambientais. Isso é um ponto. O outro ponto que eu queria trazer era, já que a gente está conectando aqui com os manguezais, aproveitar o Frank também, que eu fiquei, aí seria uma question aqui para o Frank, que aqui, hoje, nos manguezais amazônicos, 18 mil famílias dependem dos manguezais para o seu sustento. 18 mil famílias é quase 80 mil pessoas, dependem dos manguezais. Elas estão diariamente pescando, diariamente exercendo alguma atividade produtiva nesse ecossistema. E eu queria perguntar para o Frank, né, trazendo uma perspectiva de uma região que tem pouco investimento, e também porque é muito difícil os próprios cientistas daqui terem essa coleta, né, de dados contínua, entendendo que a gente consegue mudar. Talvez aqui a gente consegue mudar os nossos corações, mas a gente precisa mudar as mentes. E às vezes, para mudar a mente, a gente precisa de dados. A gente precisa gerar informação, monitorar a informação e comunicar essa informação. Frank, me ajuda. Qual forma você acha que a gente pode gerar dados nos manguezais amazônicos, tendo 18 mil famílias que hoje eu vejo que eles são "These families are the guardians of our mangroves here"? Eles são os guardiões desses manguezais. Como é que nós podemos melhorar esse sentimento de responsabilidade? Você acha que nós podemos estimulá-los a fazer um pouquinho de ciência, eles podem fazer sua própria pesquisa, e nós podemos utilizar esses dados e juntos podemos mostrar a importância dessa área para as pessoas que pensam em dólares? Bruna, eu acho que você fez uma das perguntas mais fundamentais que nós temos à nossa frente, porque muitas pessoas, como você sabe, moram ali, muitas pessoas não têm vidas saudáveis, eles têm uma renda muito baixa, então a primeira prioridade é só sobreviver. Então, se não houver nenhum benefício imediato em relação à coleta de medidas, eles não vão fazer isso. A primeira prioridade é colocar um teto em cima da cabeça deles, alimentar as famílias, e tem muitos problemas sociais nessas áreas, como você disse. Eu acho que vai precisar de investimento e planejamento em como você traz a qualidade de vida dessas pessoas para cima, num ponto onde eles podem sobreviver com um certo conforto e podem contribuir à ciência. Se você não fizer isso, as pessoas não vão continuar a contribuir para a ciência, porque eles precisam cuidar ali das suas necessidades básicas, em primeiro lugar. Então, é uma pergunta difícil, porque na Venezuela, onde eu cresci, é a mesma coisa. Tem muitas famílias que moram em áreas de mangue, e eles, por exemplo, eles utilizam como lixo, eles não têm água corrente, eles não têm banheiros, eles fazem tudo nos manguezais. Então, como é que você tira as pessoas dessa situação para elas poderem contribuir para outras coisas que nós consideramos, de repente, ciência ou numa vida melhor para um número maior de pessoas? Isso é uma pergunta muito difícil e não tem uma resposta fácil. Vamos precisar de fundações como a sua, como outras, vai precisar de governos acordando para fazer a coisa certa, e nós sabemos que isso não é fácil. Então, realmente não é uma resposta fácil. Muito obrigado, Frank. Sérgio, não sei se você tem perguntas do público, se eu posso fazer uma pergunta. Eu acho que, na verdade, estamos chegando ao final da nossa conversa. Não temos perguntas do público. Se vocês quiserem concluir a conversa, ou de repente temos uma outra rodada de perguntas entre nós. Eu acho que estamos nos preparando, porque, como dissemos no começo, nós vamos ter o COP no dia 30 de outubro, em Glasgow, que vai começar. E eu acho que temos também o preparo para esse evento, estamos aquecendo para esse evento. E, conforme esperado, eu queria trazer o Frank, a Bhakti, a Bruna. Isso é uma coisa que vem ali para conversa e comentários, e esse é o tipo de energia que queremos ter para o COP. É claro, como eu disse,
Agora, eu sou um economista, né? E eu sou um economista e eu acho que a ecologia e a economia começam com 3 letras, eco. Então, é um momento em comum, né? Uma questão em comum. Então, nós esperamos estarmos terminando esse processo dessas sociedades antigas que têm a intenção. É claro que estamos fazendo coisas erradas para o mundo e precisamos entender isso e mudar isso. Mas nós não poderemos mudar isso sem fazer uma fusão entre todas as ciências. Na minha opinião, quando me convidaram para falar alguma coisa depois de 20 anos de observar os comportamentos que nós vemos hoje são os mesmos comportamentos no mundo todo. Sim, se o mundo desce as costas ao oceano, às águas, isso acontece por causa de alterações culturais, urbanas e não urbanas, e as pessoas urbanas, isso vai aumentar, eu não tenho dúvida sobre isso. Nós vamos tentar pensar em mudar a questão urbana. Eu acho que é possível mudar essa questão urbana sem que as pessoas irem ali para as áreas urbanas, porque eu acho que é uma mudança, mas essa palavra urbana, eu estou falando urbano não no sentido de megalópolis gigantes, eu não considero isso urbano, eu considero isso um pouquinho mais. O conceito, na verdade, deve mudar, e é claro que ciências como a BACT, como a Bruna, é possível criar novos modelos urbanos. E eu acho que é nisso que precisamos pensar. E é claro que o Frank trouxe para nós, para a mesa, a importância de observar a imagem com sensores, porque o que estamos lidando aqui é algo que o nosso olho normal e os nossos sentidos não conseguem resolver. Nós precisamos da ajuda de mecanismos, de satélites, porque estamos crescendo como seres humanos e isso não vai mudar, porque nós queremos viver mais tempo, nós queremos que os nossos filhos tenham vidas melhores. Isso significa que precisamos mudar o tipo de consumo e nós podemos mudar o tipo de consumo para ele não ser extrativista. Nós temos tecnologia para ajudar, mas ninguém está fazendo o suficiente por isso, então nós precisamos investir, colocar dinheiro nisso para tentar resolver essa equação de aumento da população. Mas como a Bruna disse, os melhores guardiões do nosso ecossistema e até da nossa vida urbana seriam as comunidades que nós temos ali. E eu acho que a identidade que é a questão final. E, Sérgio, eu vou deixar para você agora, mas eu também vou pedir os comentários finais de cada um, o que nós podemos esperar em relação ao próximo COP, o que nós podemos fazer para que esse próximo COP seja um sucesso. E a última pergunta para o Sérgio, porque ele é uma pessoa urbana que conhece bem a sociologia e a história. Será que nós vamos realmente mudar esse modelo urbano para um mais sustentável, sem implodir esse modelo? Essa é a pergunta para você, Sérgio. E se você não quer falar agora, isso de repente pode ser uma outra palestra para os próximos 6 meses, mais ou menos. Vamos começar, então, com a BACT, depois o Frank e a Bruna. O que nós podemos esperar do COP? E depois, o que nós podemos fazer para ter maior sucesso no COP? Bom, eu diria que vamos tentar, da melhor forma, influenciar o COP, oferecendo algo por escrito, de repente. Mas, para ser muito honesta, eu acho que, a não ser que nós façamos alguma coisa de maneira diferente, alguma coisa diferente que significa que as pessoas que criaram o problema, a não ser que nós realmente olhemos para a mentalidade,
mudando esse modelo, ou pelo menos começar a olhar para modelos alternativos, nós não vamos conseguir mudar isso, porque o problema, a causa raiz precisa ser vista, a causa raiz desse ambiente que é subserviente à economia. Esse que é o maior problema. Essa é a minha convicção. E eu também acho que, tudo bem, nós somos humanos, nós somos criativos. Se nós criarmos um novo objetivo, vamos criar novas soluções. Não é impossível, porque existem pessoas que estão operando dessa forma em seu próprio cosmos ecológico. Então, existem exemplos. É isso que eu gostaria de dizer no COP. Vamos ver se a gente consegue influenciá-los. Muito obrigada, Bhakti, por tudo. Eu sei, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Frank, os seus comentários finais, por favor. Eu vou fazer um comentário mais geral. Não está claro para mim o que o COP vai conseguir fazer sem o apoio da população em geral. Os políticos vão se engajar no COP, mas os políticos respondem a muitas pessoas. Então, se muitas pessoas em uma área, por exemplo, empurrarem eles vão fazer alguma coisa. E, como a Bhakti disse, se isso não acontecer, vai ser o que nós temos sempre, né? O mesmo de sempre. Então, em segundo lugar, nós sabemos que as coisas estão mudando, mas não sabemos exatamente como isso está afetando a vida. Então, no meu ponto de vista, eu vou convidar países como o Brasil, que tem uma capacidade humana muito grande para criar tecnologia e fazer isso de maneira mais barata, para engajar com o mundo, essa área, essa indústria aeroespacial que vocês têm, as outras indústrias que vocês têm que utilizam esse conhecimento para ajudar a medir a mudança de maneira que seja acessível e possa ser feita em todos os lugares. Se você medir mudança, dá para fazer, é igual ir ao médico. Se você sabe o que está acontecendo com você, o médico pode fazer alguma coisa para te ajudar. Obrigado, Frank. Muito obrigado, Frank. Muito obrigado por estar aqui hoje e o seu desafio de se conectar vai ser um sucesso. Bruna, o seu comentário. Na verdade, você me fez pensar que talvez hoje os ecologistas deviam estudar economia, os economistas deviam estudar ecologia e assim a gente integra finalmente o eco. Mas, Miguel, se o meio urbano tem que mudar, na verdade, eu acho que a pandemia foi esse grande sinal que a gente precisa de mudanças. Isso é um momento que talvez passou da reflexão e agora é da ação. Se reconectar com a natureza seria mandatório para todos nós. Buscar ao máximo reconectar com as nossas raízes, né? Buscar, e não está muito longe. Se a gente buscar a nossa bisavó, ela cozinhava sem usar leite condensado. Né? Se a gente buscar ali na nossa raiz, da nossa memória, a gente consegue resgatar práticas que nos conectam com a natureza. E isso não está muito longe. Pelo menos da minha geração, eu consigo me conectar com a minha avó. A minha mãe, ela já quebrou, né? Então, se conectar com a natureza seria essa primeira ação. E aí, através de mudanças individuais, se conectar com grupos locais. E sempre pressionar os nossos líderes. Sempre. Eu acho que esse é estar atento e consciente a quem a gente elege, a quem nos representa, especialmente os países que vivem democracias com base representativa. Então, é o meu último comentário. Thank you so much, Bruna. Muito obrigado, Bruna. E continue a trabalhar ali na Amazônia. E muito obrigado por estar conosco hoje. E, é claro, nós vamos continuar a nos conectar, porque agora somos uma equipe. O Frank, a Bhakti, a Bruna e o Sérgio também. Ótimo conhecer vocês. Muito obrigada. Sérgio, a última pergunta não é uma pergunta, é só um comentário final. Eu concordo completamente com a Bhakti, com a Bruna, que nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Mas eu não quero tirar a importância da ciência, de gerar dados, de gerar imagens que são absolutamente necessárias para persuadir os poderes ali a fazer alguma coisa e o governo a fazer alguma coisa aqui. A proposta pode ser algo
que não vai funcionar, porque eu conheço essas pessoas, eu já estive no governo durante vários anos, os políticos respondem a ciclos políticos e o pessoal de negócios respondem aos ciclos de negócio, e a estrutura normal de tempo é mais curta comparada com a estrutura de verdade, e essa é a realidade. Nós precisamos da ciência para comprovar que nós estamos nos movendo de maneira insustentável. Isso pode ser contrário a seus próprios interesses legítimos, porque senão eu acho que, apesar do fato de que podemos estar comprometidos no nível da comunidade, no nível filosófico, apesar disso, nós precisamos mudar os incentivos em relação aos poderes, para podermos nos adaptar a uma nova via de desenvolvimento, um curso de desenvolvimento. Seriam os meus comentários finais. E eu agradeço muito aos três e ao Miguel também por essa conversa muito interessante, e eu espero fazer novamente no futuro próximo. Obrigada. Muito obrigada, gostei bastante. Tchau, bom conhecer todos vocês. Tchau.